E aí, galera, estamos aí de volta, falando agora sobre os ácidos carboxílicos. É isso aí, ácido carboxílico. Parece que eu escutei alguém falando carbonila. Não, eu falei carboxílico. Mas se você chutou aí carbonila, você tem razão, porque os ácidos carboxílicos também possuem carbonila. Mas olha só, falando dos ácidos carboxílicos, por que carboxílico? Que grupo é esse carboxílico? Pessoal, primeiro, carboxílico é um composto, né, que vai possuir a união do grupamento carbonila. Quem que é a carbonila? Aquele C-O. Esse aqui, ó, C-O, carbonila, com o grupamento hidroxila, que é o OH. A gente viu hidroxila nos álcoois, não foi mesmo? E vimos carbonilas aonde? Nas cetonas e aldeídos. Então, aqui no ácido carboxílico, eu vou ter a união de uma carbonila e uma hidroxila no mesmo carbono. E outra dica para vocês: esse carbono aqui, que vai possuir o grupo carboxílico, é um carbono terminal. Então, olha só, bati o olho no carbono da extremidade, né? O primeiro ou o último tem um carbono com dupla O, ou seja, uma carbonila e uma hidroxila no mesmo carbono, então eu já percebi que se trata de um ácido carboxílico. Olha só, aqui está mostrando para a gente a estrutura, né, de um grupo carboxílico. Então aqui a gente vai estudar nessa aula os ácidos carboxílicos. Então, se eu for representar apenas o grupo funcional ácido carboxílico, eu posso representar por um COH. Esse C vai ter dupla com O e esse C vai ligar com OH. Então, bate o olho, tem um COOH, se trata de um ácido carboxílico, SCOOH. Vocês lembram que os aldeídos eram CHO? Porque significa que eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio e depois ligado ao oxigênio. E eu tinha o álcool, que era o COH, ou seja, o carbono direto ligado ao OH. Então, isso é muito importante que a gente visualize, tá ok? Então, COH, pronto. Esse termo ácido carboxílico é utilizado para designar uma função orgânica que é oxigenada. Por que oxigenada? Nós já vimos que isso é porque a gente tem átomos de oxigênio. Se não fosse a presença do oxigenado, era apenas do oxigênio, aliás, era apenas uma função orgânica, né? Não oxigenada. Por que ácido? Porque os compostos que pertencem a esse grupo funcional apresentam uma capacidade corrosiva, além disso, um sabor azedo, características tais dos ácidos, ok? Então, olha só, se a gente for observar algumas características gerais desses ácidos, olha só o que a gente tem. Primeiro, eles possuem solubilidade em solventes orgânicos. Tá? Outra característica, eles são líquidos desde que apresentem até 9 carbonos. Então, se eu tenho até 9 átomos de carbono, ele provavelmente vai se encontrar no estado líquido em temperatura ambiente. Se eu for procurar o estado sólido, os ácidos carboxílicos geralmente eles são esbranquiçados, com uma aparência de cera, tá? Já se eu tiver o estado líquido, eles podem apresentar então um aspecto incolor, ok? E justamente por conta da carboxílica, né, carboxila, que é aquela ligação da carbonila e da hidroxila, então eles são capazes de estabelecer ligações de hidrogênio, ou seja, são compostos polares, ok? Então até aqui, tranquilo. Qual que é a regra para eu nomear então esses ácidos carboxílicos, meu povo? Identificar a gente já sabe. Bati o olho, tem um COOH no final, ou então tem uma carbonila e uma hidroxila, bati o olho. É um ácido carboxílico. Para eu fazer a minha nomenclatura, então, de acordo com a IUPAC, né, que é essa União Internacional da Química Pura e Aplicada, que a gente sempre vem falando durante essas aulas de química orgânica, nós vamos fazer a seguinte regra, o uso. Primeiro, já que é um ácido carboxílico, então o início da minha nomenclatura vai ter ácido. E olha o tanto que é tranquilo, vai ser ácido, o prefixo
Prefixo é sempre a quantidade de carbonos que o meu composto tem. Lembra? Se tem um é met, se tem dois et, 3 prop, 4 but, 5 pent, e assim sucessivamente. Met, et, prop, but, pent. Depois eu faço uma música para vocês, hein? Então, olha só. Prefixo, referente ao número de átomos de carbonos que tem a cadeia. Depois o infixo, que refere ao tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla. E a terminação oico. Então, sempre vai ser alguma coisa assim. Ácido metanoico, ácido butanoico, ácido etanóico. Então, é muito tranquilo, gente. Então, a gente viu que o éter era alguma coisa assim, ox-ano, ox-eno. Então, era tipo metox, metano, butox, pentano. Aqui não. Aqui é ácido, a terminação que é oico, pentanóico, butanóico. Então, muito tranquilo, então. Então, olha só, ácido carboxílico com 6 átomos de carbono. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Já sei que é ácido, tá? Meu prefixo ex, porque eu tenho 6. Se só tem ligações simples, o infixo é an, então hexan, e a terminação oico, por conta da carboxila, ok? Nome simples, ácido hexanóico. Vou colocar em negrito aqui para quando vocês forem estudar. Gente, quem que é o carbono 1, se fosse para eu fazer a nomenclatura aí e tivesse algum radical? É o carbono que está a carboxila. É o da extremidade. Então, olha só, quem que é o carbono 1 aqui? O carbono que tem a dupla O e o H aqui, ó. Igualzinho quando a gente tinha lá o aldeído. Qual que era o carbono 1 do aldeído? O carbono que tinha a carbonila e era da extremidade. Aqui, qual que é o carbono 1? O carbono que tem a carboxila e é da extremidade. Então, olha só, carboxila na extremidade, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Ácido carboxílico com 7 átomos de carbono, olha só, 1, 2, 3, 4, tem uma pequena diferença, olha só, vou ter que identificar a cadeia principal, porque aqui eu tenho uma ramificação. Já sei quem é o carbono 1, não sei? Esse aqui, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. No carbono 3 eu tenho o quê? Metil. Então, como é que eu vou fazer para nomear, então? Olha só. Prefixo para 5 carbonos, pent. Se tem ligações só simples, ano. Pentano e carboxila, oico. Pentanóico. Só que antes de eu escrever o pentanóico, eu tenho que identificar qual que é o carbono e o radical presente. Não é o 3, o carbono 3 que tem o radical metil, porque só tem um carbono aqui de radical, certo? Então vai ser ácido, que sempre começa com a palavra ácido, 3-metil, porque no carbono 3 tem esse radical, propano não, pentano, porque são 5 carbonos aqui na cadeia principal, pentanóico. Então, olha só, 3-metil pentanóico. Ok? Muito tranquilo. Agora, olha só, gente. Quando eu posso ter um ácido carboxílico com 2 carboxilas? Quando as 2 carboxilas tiverem nas extremidades, como é o caso desse exemplo aqui, ó. Mas é muito mais tranquilo aqui, então. É como a gente fazia lá pro aldeído. A gente não fazia assim, por exemplo, se fosse aldeído nessa extremidade, como que eu faria? Vamos relembrar. 1, 2, 3, 4. Era butanodial, não era? Porque é a terminação de aldeia ideal. Aqui vai ser o quê? Ácido, porque sempre a minha nomenclatura, começa com um ácido, né? Nesse caso aqui, que é um ácido carboxílico. Então, ácido, 1, 2, 3, 4, butanodioico. Tem 2 carboxilas. Então, dioico, ok? Então, a gente não pode esquecer. A carboxila tem como o fixo, né? Oico, ok? Então, ácido butanodioico. Aqui eu tenho alguns exemplos, meu povo, de alguns ácidos carboxílicos.
Deixa eu diminuir o tamanho aqui que o negócio deu uma aumentada. Pronto. Olha só, gente. Vocês forem observar aqui, não está mostrando a carbonila e a carboxila. Só está mostrando o COOH. Bati o olho na extremidade, tem um COOH, eu sei que é um ácido carboxílico. Então, o que eu vou observar? Contar quantos átomos de carbono eu tenho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já sei que vai ser algo relacionado com pentanóico, certo? Só que, olha só, eu tenho uma ligação dupla. Então, não vai ser AN. O meu infixo vai ser N. Lembram? Só que eu tenho que identificar qual que é o átomo de carbono que possui essa ligação. Então, antes do infixo N, eu vou colocar o carbono que tem essa ligação. Então, eu faço normalmente. Ácido tem 5 carbonos. Pente. No carbono 3 aqui tem ligação dupla. 3, N. E o meu sufixo aqui, terminação de ácido carboxílico, OI. Olha só o meu segundo caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. No carbono 3 eu tenho uma ligação tripla. Por que esse é o carbono 3, professor? Porque o carbono 1 é o que tem a carboxila. Não é isso, gente? Ah, garoto, pegou, né? Então, olha só, carbono 1 sempre o que tem a carboxila. Então, no carbono 3 eu tenho a minha tripla. Então, eu vou começar. Ácido. Quantos carbonos eu tenho? 4. But. Qual carbono que tem a insaturação? 3. A insaturação é dupla ou tripla? Tripla. Então, in. Terminação de ácido carboxílico, óico. Vocês estão vendo que não tem segredo? Agora vamos quando eu tenho um radical. Olha só. Aqui eu tenho carbono 1, que é o que tem a carboxila. No carbono 2, carbono 3, eu tenho esse radical que é metil. Então, vai ser ácido 3-metil pentanóico, porque a cadeia só tem ligações simples. Vamos para o próximo caso aqui, olha só. Carbono 1 é o que dá carboxila. Carbono 1, 2. No 3 eu tenho um radical metil, olha só. E no carbono 3 também eu tenho uma ligação dupla. Tudo isso eu tenho que identificar na minha nomenclatura. Então, vai ser ácido. Qual carbono que está o meu radical? 3. Então, 3-metil. Qual que é o meu prefixo? Para 4 carbonos? But. Agora eu vou identificar qual carbono que está a dupla ligação. É o 3, olha só. 3, que é aqui. N, porque é dupla. Se fosse simples, era AN. E óico, para mostrar que é um ácido carboxílico. Vamos aqui para mais esse caso. Carbono 1, 2, no 3 eu tenho radical metil, no 4 eu tenho outro radical metil. Então vai ser, e a cadeia principal tem quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser ácido 3, 4 dimetil, identifiquei o radical, igual eu fazia em hidrocarbonetos. Agora, cadeia principal só tem ligações simples e são 5 átomos de carbono, pentanóico. Vou fazer mais esse aqui, ó. Cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. De acordo com o Wikipédia, os 5... Olha só, minha assistente do Google está falando aqui comigo. No carbono 2 eu tenho o radical metil. No carbono 3 eu tenho o quê? O terc-butil. Então, eu tenho 2 radicais. Lembra que quando a gente vai fazer a identificação dos radicais, eu tenho que colocar por ordem alfabética? Qual que vem primeiro? O butil ou o etil? Butil, tá com a letra B, né? Só que lembrando que é um terc-butil. Mas o radical em si é butil. Então, eu vou identificar no carbono 3, tem o butil. Então, ácido 3, terc-butil. No carbono 2, 2-etil. Se tem 7 átomos de carbono na cadeia principal, que é essa aqui, ó, então heptanóico. E o último caso aqui é quando eu tenho o fenil, que é aquele... Lembra que a gente estudou lá que tínhamos o benzeno? O benzeno aqui, nesse caso, ele se comporta como um radical nessa nomenclatura. Então, vai ser ácido fenil. Quando ele é radical, fenil, tá? Então, ácido fenil... Quantos átomos de carbono, então, tem a cadeia principal? É essa que está o COOH, não é, gente?
COH é a cadeia principal. Ligado a ele, eu tenho esse radical aqui, que é o fenil. Então, ácido fenilmetanoico. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Estudem. A gente só consegue sair bem nessas nomenclaturas se nós fizermos, de fato. É a questão da repetição, é a questão da resolução de exercício. Então, é assim, vamos nos dispor, vamos estudar e, no mais, eu estou aqui à disposição para ajudá-los, viu? Podem conversar comigo no privado, que eu vou sim tentar tirar as dúvidas de vocês. Então, um forte abraço aí para todos. Boa aula, bons estudos. Até a próxima.